Boa tarde, participantes da Telos. Vamos dar início à nossa live que a gente faz a cada semestre, justamente para auxiliar vocês, participantes, a tomar a decisão e escolher seu perfil de investimento. Assim como no semestre passado, nós fizemos também essa live e a maneira com que a gente interage é através do WhatsApp. Então, vocês enviam as perguntas e eu respondo e tento auxiliá-los da melhor maneira. A gente já recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou respondendo na medida que elas vão chegando. A primeira pergunta vem da participante, acabou não se apresentando, mas ela pergunta: qual o melhor investimento a médio prazo? Não existe uma resposta certa, né? Porque o melhor investimento é aquele, não necessariamente aquele que rende mais, né? Porque você tem que levar em consideração não só o retorno, como também o risco de um investimento. E também um investimento melhor, né? Para uma pessoa talvez não seja o melhor para outra, porque talvez essa pessoa não tolere tanto risco. Então, uma pergunta que não tem muita resposta certa. Como eu posso auxiliar é para dizer o seguinte: a gente, a escolha dos perfis que a Telos oferece aos participantes é separada em 3 classes de fundos. São dois fundos na categoria de renda fixa, divididos em baixo risco e médio risco, e uma categoria de alto risco, que é de renda variável. Os participantes assistidos, né, que optaram por saque programado, existe também a opção do médio risco e longo prazo. É um fundo de renda fixa também, classificado como médio risco. Então, como os próprios nomes dizem, né, o de baixo risco tem pouco risco, mas o retorno esperado é menor, né? Basicamente o CDI corrente, né? Não tem nenhuma... Tem muito poucas estratégias que fogem disso. Então o fundo tende a perseguir mais ou menos 100% do CDI. O fundo de médio risco ele tem um orçamento de risco maior, ou seja, o gestor tem a possibilidade de montar estratégias que fogem um pouco do CDI, ele consegue, em determinados momentos, ter uma rentabilidade superior, mas também com risco superior, ou seja, se a gente está olhando aí 105, 110 de meta, ele também pode render um pouco abaixo do CDI, 95, até 90% do CDI, só como exemplo. E a renda variável é justamente a bolsa, né? O nosso fundo é passivo, ou seja, ele persegue o Ibovespa, então é um fundo que corre risco de mercado. Então, em momentos em que a bolsa vai mal, o fundo performa mal, quando vai bem, performa bem. É um investimento também que tem a sua função dentro de um portfólio, né? De uma estratégia, de uma carteira, de um perfil, né? Do participante, mas que tem que ser colocado em uma parcela menor, uma vez que, pela volatilidade, nem todos os participantes estão propensos a correr esse risco, né? A sofrer essa volatilidade que é da renda variável. À medida que a gente vai desenrolando a live, eu vou tirando outras dúvidas e acabo complementando um pouco essa resposta. A segunda pergunta foi do participante Silvia, e ele perguntou: onde foi o meu erro quando eu escolhi meu perfil de alocação? Ou seja, ele provavelmente não está tendo uma boa rentabilidade, né, um bom retorno. Mas cabe ressaltar que os fundos têm performado bem, assim, ao longo pelo menos nesses últimos 12 meses. Todas as classes, né? O fundo baixo risco, sem dúvida nenhuma, ele tem tido uma rentabilidade, como eu mesmo mencionei, atrelada ao CDI, próximo a 6%. O fundo médio risco longo prazo tem tido uma performance superior um pouco, né, em relação ao CDI. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que ele rendeu. No ano ele está rendendo acima de 110 CDI, 111. Nos últimos 12 meses, 102 do CDI. Então tem superado o CDI, que é um benchmark. E no caso da renda variável, o fundo de renda variável no ano está rendendo 5,20 mais ou menos, e em 12 meses 7,80%. Então, ou seja, os fundos têm performado bem. O médio risco a longo prazo, que é justamente os participantes que optaram por saque programado, que é um fundo de renda fixa de médio risco, que tem grande parte dos ativos atrelados à inflação, também tem tido uma boa performance. No ano está rendendo 4%,
comparado a 2% do médio risco convencional. E em 12 meses tem rendido 15%, quase o dobro da bolsa, então tem tido uma boa performance. Então, as retornadas têm sido boas nesse período, a despeito de uma volatilidade que a gente está sofrendo recentemente. A próxima pergunta. Participante Hessler, de Cuiabá, Mato Grosso. Gostaria de saber detalhes de como funciona na Telos a opção mercado variável, que é sobre dividendos, como é tratado na Telos. Então, acredito que a pergunta deve ser em relação aos dividendos que o fundo recebe das ações que compõem a carteira. Então, se os dividendos que são pagos pelas empresas que estão dentro do portfólio do fundo de renda variável da Telos, gerido pelo Itaú, eles são reinvestidos no fundo, ou seja, não é como se diz, entregue aos cotistas, no caso a Telos e os participantes, consequência. Eles são reinvestidos no fundo na mesma proporção, na mesma relação do Ibovespa. Mais uma pergunta do participante Ladeira, de Minas. Ele é associado desde 2011 e está perguntando se não é o momento de arriscar. E aí na próxima janela reduzir, dependendo do que ocorrer. Não, realmente é uma pergunta que a gente sempre trata aqui, são as dúvidas que nós temos, eu pessoalmente como participante também tenho, que é a tentativa de você conseguir maximizar a sua reserva em função dessas janelas, né? Se você acredita que a próxima janela de 6 meses vai ser mais favorável, você aumenta. Se você acredita que a janela de 6 meses for menos favorável, você diminui. Mas é uma decisão muito difícil, porque a gente tende sempre a avaliar os eventos de curto prazo, né? Então, por exemplo, se você está um pouco mais pessimista com o cenário político, o cenário global, etc. e tal, você tende a reduzir sua alocação. E você não está olhando, de repente, para um horizonte um pouco mais longo, talvez até dos próprios 6 meses. Você está mais aquela emoção ali do curtinho prazo faz você tomar uma decisão muitas vezes errada. Não sempre, mas muitas vezes errada. Então, querer acertar esse timing é muito complicado. Se o participante tolera risco e entende como sendo isso um instrumento que ele pode fazer para tentar maximizar, eu acho que dentro de um parâmetro muito pequeno pode ser até válido. Vamos supor, por exemplo, o participante hoje que tenha 30% em renda variável e como o participante Ladeira está um pouco mais otimista com os próximos 6 meses, ou pode estar otimista nos próximos 6 meses. Se ele tem 30%, colocaria 35%, alguma coisa do tipo, porque temos que sempre imaginar que uma parcela em renda variável, assim como uma parcela em médio risco, uma parcela em renda fixa, tem que ser olhada com horizonte longo. Então, como se 30% fosse uma parcela que não fosse alterada, ou seja, 30% é a minha alocação em renda variável de qualquer jeito. E se eu estou um pouco mais pessimista, abaixa um pouquinho, se eu estou mais otimista, sobe um pouquinho. Isso pode ser válido, a gente não gosta de encorajar esse tipo de movimento, porque é muito difícil você acertar. E às vezes uma janela de 6 meses que você, por exemplo, esteve pessimista e reduziu, ou esteve otimista e aumentou, e acontece justamente o oposto do que a gente imaginava, você praticamente destrói toda uma performance, todo um histórico de anos. Vamos supor, o participante aumentou agora porque está achando que vai ser esses próximos 6 meses serão melhores. Aí a bolsa cai 30%. Aquilo que ele perdeu ali naquela aumentada destrói praticamente todo o futuro, porque para você recuperar isso é muito complicado, teria que correr mais risco ainda, e aí a gente sabe como é que funciona, né? O emocional fica mais abalado, aí tende na próxima, vou tentar recuperar, aumenta mais ainda, ou seja, não é bom. É bom visar sempre olhar para o longo prazo, pensar qual o seu apetite para risco, qual a sua idade, e tomar uma decisão. E se fizer ajustes marginais nessa janela, tem que ser muito pequenos. É o que eu entendo. E o mesmo participante fez uma nova pergunta relativa aos gestores de baixo risco, ao Western Banco do Brasil.
Os mandatos são os mesmos, ou seja, são as mesmas regras, os mesmos orçamentos de risco, os mesmos limites de crédito, mas a gente percebe que a gestão tanto do Banco do Brasil e do Oeste se diferem bastante, né? O Banco do Brasil tem a postura um pouco mais conservadora, o fundo tem ficado muito próximo dos 100% CDI, e a Western corre um pouco mais de risco. Ou seja, a gente não como se obriga o gestor a correr risco, né? A gente tem uma meta e ele tem um orçamento de risco, ou seja, quanto ele pode usar de risco para atingir aquela meta. Então o Banco do Brasil costuma usar menos, o Western costuma usar um pouco mais. Então a diferença é muito sutil, mas o Western tende a ser um pouco mais agressivo não é a palavra boa, porque o risco é muito baixo desse fundo, mas tende a performar um pouquinho, ou uma volatilidade um pouquinho maior. Tem uma participante que não está conseguindo entrar no WhatsApp aqui, live bloqueado, depois dá uma olhada. Então, o participante Resda, que eu acabei de responder sobre a questão dos dividendos, voltou a perguntar. Então, o participante estava disposto a receber algum material, algum relatório que demonstre qual é o quanto de dividendo o Itaú, por exemplo. Entendo que não o gestor, né? A ação Itaú, ou até o gestor, gera para o fundo. Então, nesse caso, Resda, eu vou pedir para você entrar em contato com Kátia e fazer essa pergunta que eu respondo ela detalhadamente para você. Porque além de não ter todas as informações agora para te passar a informação exata, é interessante que a gente levante todas as informações. Então, só para reforçar, né, o Kátia é disponível, tem o telefone 21 21 6900, Rio de Janeiro, e o e-mail é katia@telos.org.br. A gente está numa fase que a gente está recebendo perguntas dos participantes, então quem quiser e está assistindo a live, manda pergunta para a gente, que a gente responde. Mais uma pergunta. Por que nós temos um fundo só em renda variável? Enfim, no passado nós tínhamos mais de um fundo de renda variável. Inclusive a gente colocou até uma outra classe de ativo, uma classe de dividendos. Mas a gente vê que o volume de recursos direcionados para a renda variável, ou seja, o patrimônio dos fundos de renda variável são dados pelas escolhas dos participantes. Como os participantes têm pouca alocação em renda variável, estou falando aí de menos de 10% na média dos nossos participantes, e todos os custos fixos envolvidos para você abrir um fundo de investimento, a Telos entendeu que não valia a pena a gente ter mais de um fundo, sob o risco de reduzir a rentabilidade dos participantes em função desses custos. Além disso, a gente entende também que o Ibovespa hoje é um bom índice, porque ele mescla tanta parte do setor financeiro, commodities, Petrobras e alguns outros setores até defensivos, que faz um mix bem interessante. E no longo prazo acaba sendo um índice que se torna ganhador em relação aos demais. E a gente poderia colocar, assim como a renda fixa, colocar um fundo que persiga o Ibovespa, mas tem um risco, né? Ele tivesse como meta superar o Ibovespa em 1%, 2%, 3%, enfim. Mas também entende que esse risco não é tão interessante. Estudos apontam que no longo prazo isso aí é praticamente desprezível, até muitas vezes negativo, em função dos custos para executar a estratégia, os mandatos. Então a gente entende que Ibovespa é um bom índice, a gente usa de forma passiva, custo baixo para os participantes. Mais uma pergunta. Vamos lá, do participante Marcelo. Perguntando para entender como é que é o portfólio do Telos médio risco. Se for, tem dois Telos médio risco. Eu acredito que deve ser o médio risco convencional, mas eu posso explicar os dois. O fundo médio risco convencional, ele basicamente na sua carteira é composto por títulos públicos, assim como no médio e longo prazo. No médio risco convencional,
o gestor pode alocar uma parcela do patrimônio em crédito. O limite é até 30%, mas no momento está muito baixo esse percentual, porque não tem tido muitas emissões de crédito no mercado. E as taxas quando vêm são muito baixas por causa da oferta e demanda, ou seja, como não tem muitas emissões de crédito, tem muitos fundos que demandam, as taxas acabam muito fechadas, então o gestor optou por não ter crédito, ter uma parcela muito baixa. No caso do mais longo prazo não há exposição em crédito. No caso do médio risco convencional, você tem um orçamento de risco que é em função do VaR, né? Do VaR e uma volatilidade, o estresse. Enfim, são medidas de risco que a gente adota, que a Telos adota, que é um orçamento que nós damos para os participantes. E esse risco ele incorre através de compra de títulos pré-fixados, não tem dólar, não tem bolsa, apenas em títulos pré-fixados, títulos atrelados à inflação e taxa de juros futura. Na verdade, taxa pré, mas quando é feito no derivativo, você pode ficar o oposto de pré, né? Ou seja, enfim, são estratégias basicamente não, somente ligadas a ativos de renda fixa, via títulos públicos e mercado derivativo de juros. Ele perguntou também, o participante Marcelo, ainda sobre Tesouro Direto. Vou tentar sintetizar a pergunta. Então ele tá citando o Tesouro Direto como uma boa alternativa de investimento, e nós também entendemos isso. Tanto é que para os nossos participantes assistidos a gente tem um fundo médio de longo prazo, que é justamente uma proxy, sei lá, uma aproximação de como o Tesouro Direto funciona. A gente entende é uma opção interessante, porque o participante pode manter o poder de compra, que o objetivo do título atrelado à inflação é você ter um aumento de rentabilidade real, ou seja, sobre a inflação, ou seja, você mantém o seu poder de compra, ainda tem juros que faz a sua poupança aumentar. No caso dos participantes ativos, a situação é um pouco diferente, porque se a gente disponibilizasse um fundo que fosse atrelado às NTNBs, que são os ativos indexados pelo IPCA, que estão disponíveis no Tesouro Direto, a gente necessariamente tem que ter a marcação a mercado, ou seja, esses títulos vão ter que ser marcados a mercado, e a volatilidade desses ativos muitas vezes é maior do que de renda variável. Então, ou seja, eu vou colocar um fundo que, se você entrar hoje e sair daqui a um ano, você vai render IPCA mais 4, por exemplo. Mas ao longo do tempo você pode ter um mês que ele dá menos 2%, no outro mês dá mais 2%, ou seja, uma variação que a gente historicamente viu que o nosso participante não tolera muito esse risco, ou seja, acaba não entendendo como é que funciona. Isso acontece com qualquer um, né? Até comigo, a gente às vezes tem um investimento que você sabe que lá na frente ele vai ser bom, mas no meio do caminho tem uma volatilidade que acaba te tirando do jogo. Às vezes você zera porque você fica com medo, ou porque você acha que não é bom. Então a gente entende que com o mix CDI e Bovespa hoje são as melhores opções para o nosso participante ativo. E obviamente, o participante que tiver uma renda fora da Telos e quiser fazer investimento direto também é interessante. Inclusive tem outras opções até mais recentes de títulos indexados pela inflação, até ETFs que estão sendo lançados agora, que também são uma boa opção. E mais só finalizando o participante Marcelo ainda, ele ficou limitado em renda variável em 20%, porque ele estava prestes a se aposentar, e ele está achando que o 20% em renda variável é muito baixo. Só que, então, ele está achando que é muito baixo, né? Na verdade, até ele vai acabar, se ele já sabe, mas provavelmente ele vai saber que daqui a mais alguns anos ele vai ter que reduzir para 10, que é o limite que nós damos quando o participante é elegível à aposentadoria plena. Então, e esses números não são aleatórios, né? São baseados em estudo histórico de rentabilidade e performance, tanto do Brasil quanto estudos no exterior, Estados Unidos, de que a partir de 50, 60 anos, uma alocação de 20% e 10% é uma alocação que a gente tem como sendo máxima. Por quê? Por
Porque investimento em renda variável, como todo mundo sabe, é um investimento mais de longo prazo. A gente vem num bull market, né, no mercado de alta aí, ao longo dos últimos 3 anos, talvez. Então, as coisas estão só subindo, a bolsa tem só subindo, então a gente às vezes fica achando que vai subir para sempre, mas o mercado de renda variável oscila bastante. Então, a gente entende que por ser um investimento de longo prazo, 20%, um participante já aposentado, é um tamanho, uma posição bastante justa, né, para ele manter. Colocar mais do que isso, se pegar um momento de queda em renda variável, o participante está sacando da sua reserva, então aquela exposição à renda variável começa a aumentar e começa a comprometer a sua reserva. Então a gente sabe como é que funciona. Então a gente, baseado em estudos, evidentemente sempre prezando pelo participante, entende que esse 20%, esse 10% é a alocação ideal, a alocação máxima ideal. Se o participante tem um cunho um pouco mais agressivo, pode botar nos 20% e depois nos 10%. Vamos lá, mais uma pergunta, Antônia. Estou com mais de 50 anos, acredito 10% em renda variável. Então, 10% em renda variável, mais uma pergunta em relação a esse percentual em renda variável. Então, como já acabei de mencionar, a gente entende que é um percentual correto. A gente sempre avalia, a gente sempre, né, fica avaliando as melhores opções para o nosso participante, mas a gente entende que esse é um bom patamar. A pergunta sobre a reforma da Previdência, que poderia impactar nos investimentos de alto risco, imagino que na renda variável. Sem dúvida que a gente não dá para cravar, mas a gente imagina que, baseado em casos de outros países que fizeram reforma da Previdência, que a tendência é que entre dinheiro de investimento para o Brasil, porque muitas vezes o um bom investidor, aquele que vai investir no país e não um especulador que põe o dinheiro para aproveitar as taxas ou a renda variável, a bolsa e depois sai, são investimentos longos, né? Então ele tem que ter certeza de que ele vai conseguir sair, assim, no limite, né? Então, se tem um país que está com a situação fiscal comprometida, que é o caso do Brasil, em função da Previdência, o investidor bom ele acaba não colocando dinheiro no Brasil com esse medo. Então, quando você faz a reforma da Previdência, ele tem um pouco mais de clareza de que lá na frente, quando o projeto dele maturar daqui a 10, 20, 30 anos, o Brasil vai ter uma situação que ele consiga, além de ganhar dinheiro, ter a saída. Então, a gente entende que se a reforma da Previdência for realmente aprovada e que gere uma economia boa, e aí o mercado está falando hoje na faixa de, fala-se 1 trilhão, mas se for aprovado algo perto de 600, 700, 800, já é um valor razoável que faria com que a bolsa seja, com renda variável, tende a performar bem. Evidentemente, a gente está num mundo globalizado, então se tiver um outro problema nos Estados Unidos, etc. e tal, a gente sofre mesmo que a nossa dever de casa tenha sido feito. Por isso que a renda variável exige cuidado na hora da avaliação, naquela história das janelas, como tentar melhorar a sua rentabilidade nas janelas. Expectativa da Selic para os próximos 2 anos. O mercado tem discutido muito a queda na Selic agora para esse ano, para 5,5%, por conta da baixa atividade que o Brasil está vivendo, né? O PIB fraco, a atividade fraca, o desemprego alto. Então, muitos defendem que os juros devam cair esse ano. Mas uma outra corrente também defende que isso tudo é verdade, mas ao mesmo tempo o fiscal, que é decorrente da reforma da Previdência, faz com que a gente não consiga baixar muito a taxa de juros para patamares inferiores, muito inferiores à taxa de juros neutra, né? Que é a taxa onde não gera inflação e ao mesmo tempo não aquece a economia. Mais uma pergunta. O aposentado saber melhor a época para aplicar no médio e longo prazo. Quando a inflação está baixa, quando a expectativa de inflação futura está baixa. Também, geralmente, porque a inflação futura não tem como prever, né? Então, se a gente está vivendo um momento de que a inflação vai ser boa, vai ser alta, no caso, boa para o cotista do fundo, no curto prazo, é bom investir nesse fundo. Mas, como eu falei, esse fundo é um fundo bastante interessante porque ele mantém o poder de compra do participante. Então, no limite, se pega um período de inflação baixa e você
a sua rentabilidade do fundo cai, não somente para você se assustar, porque provavelmente sua cesta de consumo também caiu de preço. Então, ele tem essa vantagem. Então, de um modo geral, respondendo diretamente a pergunta, quando o ambiente de inflação corrente está mais alto, esse fundo vai render mais. Então, tem mais uma pergunta aqui que eu vou pedir também para o participante, não sei qual é o nome, mas ele perguntou sobre o detalhamento do processo de saque do PCV1 ao longo dos anos com a contribuição da empresa. Também, de repente, é melhor que seja enviada essa pergunta para o CAT e eu respondo ela depois. Tá? Pergunta o Hessler novamente, perguntando se a Tela faz investimento em criptomoedas. Uma vez que alguns bancos já estão se aderindo a esse novo mercado, exemplo Itaú. Não, a gente não tem, definitivamente a gente não tem nenhuma expectativa de investir em criptomoedas. Eu não vou nem entrar no detalhe, na minha opinião pessoal, sobre criptomoedas, mas é um mercado, mesmo que seja um mercado promissor, é muito incipiente ainda, muito volátil e não tem nenhum efeito que a gente entenda que melhora a aposentadoria, a renda dos nossos participantes no longo prazo. Então, voltei para o paciente Marcelo, que eu defendi que a renda variável 10-20% era um bom patamar. Ele diz que tem, obviamente, faltam 15 anos para se aposentar, então com 50 anos a gente já faz o limite, né? Então ele fala que ainda vai trabalhar mais 15 anos, e realmente vai continuar trabalhando, né, até atingir a idade para a aposentadoria, mas mesmo assim a gente entende que os 20% é um número bem interessante para um participante de... Tudo bem, o participante de repente tolere um pouco mais de risco, de repente pode correr o risco, de repente com a sua reserva pessoal um pouquinho mais, mas para a aposentadoria, que é o foco desse dinheiro, 20%, a gente entende que é um bom número. Foi perguntado mais uma pergunta sobre no extrato mensal, qual a diferença entre a rentabilidade de fundos e a rentabilidade de referência? Eu não sei, pessoalmente eu não me recordo do extrato mensal, mas imagino que a referência deve ser o benchmark do fundo. Se o fundo se é o baixo risco, é o CDI. Então o fundo deu, sei lá, no ano 6,60 e o CDI deu 6,40. Então imagino que a rentabilidade de referência seja essa. Por causa da renda variável, a referência é a Ibovespa, a rentabilidade de referência. Sugestão sobre aplicação de renda em percentual em variável e fixa. Vamos lá. Novamente, a escolha, o perfil, né, o participante deve levar em consideração a sua idade. Basicamente, os dois fatores mais importantes é a sua idade, quanto tempo falta para se aposentar. Até na literatura, muita gente sugere alguma coisa 80 menos a idade, como sendo percentual de renda variável, 70 menos a idade, algo mais ou menos nesse patamar. E qual o seu apetite para risco? Ele olha o extrato todo dia, quando a bolsa cai um dia ele fica nervoso, ele fica alterando cada janela de perfil, ele fica alterando, subindo, caindo, em função do momento, no curto prazo. Então esse participante de repente tolera um pouco menos de risco, então ele tem que buscar uma banda inferior. Então, acho que essa conta de 80 menos a idade, talvez para um participante mais agressivo, e sei lá, 60 menos a idade para um participante menos agressivo, até 50 menos a idade, estou usando números que são da literatura, que está aí, que o pessoal costuma usar, que muitos professores costumam usar como referência, mas é muito difícil chegar a um ponto. Eu acho que é interessante que se tenha renda variável sim, mas esse patamar é um pouco difícil, né? Então, o participante de 36 anos fez mais ou menos a mesma pergunta. Ele está tudo no baixo risco. Eu acho que realmente com 36 anos deveria ter uma alocação em renda variável e deveria ter alocação no médio risco também. 36 anos, se eu fizer aquela conta que eu falei, imaginando que o participante tem tudo em baixo risco hoje, diria 50 menos a idade, 50 menos 36 seria 14, 15% em renda variável talvez seja um bom número. E o resto poria mais ou menos meio a meio com médio risco, talvez 2/3 baixo risco, 1/3 médio risco do remanescente. Já está terminando, né, a nossa live, né? Pode mais um pouco? Não, temos poucas perguntas, temos umas
Temos mais... o participante acabou enviando para mim a rentabilidade de referência. Justamente, aquilo que eu falei mesmo. O CDI e o Ibovespa. Mas eu acho que só tem mais uma pergunta, né? Ele está sugerindo que, como eu citei 80 menos a idade, está sugerindo que seja 30 ao invés de 20, alocar o limite em renda variável. Tudo bem, a gente, como eu falei, a gente sempre fica monitorando, todo ano a gente sempre tenta melhorar o participante, criando novos fundos, avaliando. Então eu vou ficar com o dever de casa então, de avaliar isso na próxima janela, caso tenha alguma evolução, vocês serão informados. Eu recebi uma pergunta sobre FIIs. Também é uma outra classe de ativos que a gente também não entende que seja interessante em função da volatilidade, em função da baixa liquidez. Está perguntando sobre FIIs, né? Fundo de investimento imobiliário e outras coisas assim. A gente entende, a gente está muito a gente acha que com os instrumentos que a gente tem hoje, com título público, inflação e juros e renda variável, são os melhores instrumentos participante, a reserva que ele tem aqui para aposentadoria. O dinheiro que ele tem fora pode correr um pouco mais de risco e se aventurar e tentar investimentos que são bons, muitos deles são bons, tá? E a gente também tem duas perguntas que foram enviadas com antecedência. Ele pergunta qual a rentabilidade mensal e anual do plano vinculado ao IBX. Então, eu trouxe a rentabilidade no ano, que eu acabei citando, que estava na faixa de 5%. E o IBX50, eu acabei falando a live inteira sobre Ibovespa, mas é IBX50, porque a carteira é praticamente igual, então... Perdão. E no ano, e no mês, no mês até o dia que eu tenho aqui, está mais ou menos caindo 1,5%. Realmente esse mês está um pouco mais complicado em função do início da tramitação da reforma. Então, essa volatilidade que eu comentei, né? Que às vezes a gente, se tiver que escolher agora, talvez hoje o humor está um pouco pior do que estava 2 meses atrás. Então, talvez o participante agora diminuiria a posição de renda variável. Se fosse há 2 meses atrás, teria aumentado. E na verdade não mudou nada. Se estiver fazendo até radicalizando, está até melhor hoje, porque já caminhou, mas, né? Enfim. E outra pergunta relacionada ao fundo também do IBX50, perguntando nas alterações das ações investidas no fundo. Então, o fundo persegue o IBX50, é uma carteira disponibilizada pela Bolsa todo trimestre. Então, o fundo persegue justamente essa carteira. Então, se tiver alguma alteração no índice da B3, né, que é a Bolsa, o fundo altera na mesma relação. Quais as taxas cobradas pela Telos? Foi perguntado, então as taxas são muito baixas, eu estou falando aí de dependendo do fundo, né? 0,02, 0,04, ou seja, são bem mais baixas do que o que a gente vê aí nos fundos de previdência aberta. E isso taxa de abstração, tá? No caso de renda variável tem uma taxa de performance, caso supere o IBX. Como é um fundo passivo, né, que a gente está falando que ele persegue muito próximo do IBX, essa taxa de performance praticamente nunca é repassada. Qual seria a melhor distribuição de fundos para os próximos anos? IPCA mais juros de 6, IPCA mais juros de 6, fundo para 8 anos. Difícil. Se você tem... Eu não entendi a pergunta se o participante quer... O Rafael Vasco, se ele quer saber... Está assumindo que a renda fixa vai variar 10 e o IPCA mais juros vai variar 6. Não compreendi, mas para os próximos 8 anos, o ideal sempre é uma carteira bem diversificada, né? Você ter aí uma parcela atrelada à inflação, uma parcela atrelada ao CDI e uma parcela atrelada à renda variável. Que aí você tem a correlação entre os ativos, que faz em que momentos que a bolsa vai mal, o CDI sustenta e vice-versa. Então, no médio e longo prazo, sempre uma opção mais diversificada que acaba sendo a melhor. Talvez não seja que dê mais retorno, mas você não corre de errar também. Não colocar nada em bolsa, a bolsa subir, ou colocar muito em bolsa e a bolsa cair.
Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tem mais alguma coisa? Então, tem mais uma pergunta sobre melhor investimento no médio prazo, né? Então, é justamente o que eu falei, né? O médio prazo, a melhor opção é diversificar. Tem que ter renda variável, tem que ter o médio risco e, e o baixo risco também. E para finalizar, o participante perguntou se não é permitido colocar 100% em renda variável. Não, é 60%, 60% é o limite, depois 20%, depois 10%, conforme eu comentei há pouco. E as opções de... E o Rafael voltou a perguntar sobre a questão do IPCA, mais juros e renda fixa. Se encontra em corretores, sim, Tesouro Direto, ou até em opções via fundos. E como eu falei, para esse momento eu colocaria em ativos indexados pela inflação e colocaria em renda variável. Eu até citei o seu caso, Rafael, que tem 36 anos, eu colocaria uns 15% em renda variável e colocaria o médio risco também. Dividiria com baixo risco, talvez, dando minha opinião pessoal, tá? Lembrando que não é garantia de nada, né? Isso é só uma opinião pessoal para tentar auxiliar o participante. E vou aproveitar que a gente também extrapolou um pouco o tempo, tem 35 minutos de chat, de live. Queria agradecer a presença dos participantes. Estamos tentando melhorar a nossa comunicação com os participantes, então a gente fazia chat, agora live, estamos com o canal aberto via CAT, comentei no e-mail mais uma vez, cat@telos.org.br, quem quiser mandar pergunta, a gente responde até com o maior nível de detalhamento, e quanto mais vocês perguntam, mais vocês questionam, mais a gente melhora, então é boa essa interação, espero que tenha atendido a todos a demanda, espero que todos façam uma boa opção e muito obrigado, boa tarde.